Daqui a instantes, ainda nesta edição de Conjuntura, vamos conversar com o vereador Francisco Holanda Filho, do PP, aqui de Maceió. A partir de agora, a gente conversa com o Gustavo Pessoa, que é presidente do PSOL em Alagoas. Gustavo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa Conjuntura. Eu queria saber, primeiramente, Gustavo, a respeito de uma visão de um partido de esquerda com relação a esses primeiros meses do governo Jair Bolsonaro. Bom dia, Flávio. Mais uma vez agradecer o seu convite, agradecer a tua audiência e é um prazer sempre trazer a visão do PSOL, do campo progressista, a respeito da conjuntura política local, nacional. Em que pese, Flávio, o fato da gente fazer oposição ao governo de Jair Bolsonaro, independente disso, a nossa visão é uma visão de muita preocupação. A gente acha que 100 dias se passaram e algumas características se sobressaem nesse governo. A ausência de diálogo com as instituições que constituem uma sociedade democrática, a ausência de diálogo com a sua própria base parlamentar e a ausência de diálogo e de projeto. A gente não conseguiu até agora perceber um projeto para a educação, por exemplo. O que a gente assistiu durante esses 100 dias de governo? Um troca-troca no Ministério da Educação constante, algumas medidas que visam maquiar a ausência de um projeto. O MEC está parado, os secretários de educação não são recebidos, nenhuma política real que possa ter sido discutida até hoje com os reitores, com a comunidade acadêmica como um todo. Então, me parece um governo que tem demonstrado assim, uma beligerância com a ciência, com a docência, com aqueles que produzem pesquisa no país. Um projeto de reforma da Previdência que foi embasado em dados que ontem foram colocados sob sigilo. Eu acho muito preocupante quando você fundamenta um projeto de tamanha importância para a sociedade e logo em seguida você coloca em sigilo dados que foram usados para fundamentar esse projeto. Eu acho que mais do que nunca o governo teria o dever e a obrigação de discutir com a sociedade, pactuar com a sociedade um projeto de tamanha importância. Então isso, de certa forma, vem fomentando não só na gente, na oposição, mas na própria base aliada do governo, muita preocupação em relação aos destinos dele e do país. Gustavo, você vê diferença entre as propostas que foram colocadas pelo atual presidente Jair Bolsonaro na campanha e a prática dele como gestor? Me parece que há, de certa forma, uma coerência com o que foi colocado na campanha. Enquanto a isso, na verdade, eu acho que a gente não pode dizer que foi surpresa. Não, acho que não. Acho que, na verdade, assim, é um governo que, de certa forma, tem jogado até agora para a base que o elegeu. A questão, na verdade, a política de segurança, de armar a população, enfim. Mas o que me parece, Flávio, é que a gente comprou alguma coisa sem saber realmente o que estávamos comprando. Se a gente voltar à campanha eleitoral, a gente vai ver que o candidato Jair Bolsonaro não foi a debates. Que durante a campanha eleitoral ele discutiu muito pouco um projeto de país. Era muito mais a negação da política, se aproveitando de um período em que a classe política, de um momento em que a classe política como um todo estava muito desgastada e ainda está. Então, era discurso de negação da política de um candidato que sempre esteve na política, que está na política há mais de 30 anos no Congresso Nacional e que, ao longo desses 30 anos, não havia conseguido apresentar nada de muito consistente. Então, assim, tudo que aconteceu no país nos últimos tempos, o fracasso dos governos do PT, o desemprego, a crise econômica e a crise moral na qual o país estava e ainda está inserido, pavimentou o caminho para a ascensão de uma liderança aventureira, que não tinha um projeto de país, e isso fica muito claro hoje. Qual o projeto de país que esse governo está apresentando? Qual a disposição que ele tem de pactuar e negociar com a sociedade num ambiente democrático? Medidas que são de tamanha relevância para o país. Veja, nós não somos contra a reforma da Previdência por ser contra a reforma da Previdência. A gente acha que o sistema previdenciário deve ser debatido, deve ser objeto de debate. Mas que debate foi proposto até hoje? Quando o governo coloca em sigilo os dados que foram fundamentados para a elaboração de um projeto de tamanha importância. Então, isso tudo é muito preocupante. Fora a crise institucional que a gente está vivendo no país, O que é que você acha de ruim na reforma da Previdência?
Em primeiro lugar, a ausência de diálogo. Eu acho que, na verdade, ela deve ser objeto de debate de vários segmentos da sociedade. Eu acho que ela penaliza, assim, sobretudo o trabalhador rural, né? Eu acho que a reforma da Previdência, ao criar o sistema de capitalização da forma como está sendo criado, sem um debate profundo com a sociedade, ela dinamita a própria ideia, né, que serviu de base para o sistema previdenciário, que é a ideia de solidariedade entre os trabalhadores. E eu acho que mudanças como essa, que afetam de uma forma tão profunda parcelas tão significativas da sociedade, devem ser objeto de debate, de um debate aberto, né? Não basta, na verdade, você usar o discurso da chantagem política e dizer que sem uma reforma da Previdência o país mergulha no caos. Porque, em verdade, Flávio, o país já está vivendo um caos. Todas as projeções de crescimento da nossa economia que foram feitas pelo mercado estão sendo diminuídas. Hoje, na verdade, o mercado trabalha com estimativa de crescimento de menos de 1% esse ano. Então, mais um ano perdido na nossa economia, Flávio. Mais um ano perdido. O país, na verdade, virou um grande canteiro de obras paradas. O desemprego atinge quase 20 milhões de pessoas no país. Uma parcela considerável está na informalidade. Então, a gente tem que discutir políticas reais. E o desinvestimento, a paralisia de investimentos, na verdade, é o pior caminho para se solucionar uma crise econômica, Flávio. É dar veneno a quem está doente. Fala um pouquinho agora sobre o PSOL. Como é que está se preparando o PSOL para a eleição municipal do ano que vem? Então, Flávio, assim, a gente começou o ano com uma expectativa muito boa, porque o PSOL dobrou a sua bancada parlamentar na esfera federal. E tem tido, na verdade, na Câmara Federal, uma participação muito interessante através do Marcelo Freixo, através do Glauber Braga. Então, a gente está com uma bancada consistente. E o nosso projeto, na verdade, é, de certa maneira, reproduzir esse crescimento que o partido teve nacionalmente aqui em Alagoas. Já faz algum tempo que o partido teve representação aqui em Alagoas, na Câmara Municipal, com a ex-senadora Heloísa Helena, com o meu companheiro Ricardo Barbosa, que hoje está no PT. Então, a expectativa é que a gente possa ter de novo uma representação na Câmara Municipal e que possa também ter uma representação importante na disputa municipal aqui em Alagoas. Eu acho que a gente pode contribuir muito com o debate, temos quadros importantes no partido, o professor Basílio, que foi candidato ao governo aqui de Alagoas, o professor Cícero Albuquerque, que foi candidato ao Senado. Então, nós temos quadros importantes, quadros qualificados, e a gente imagina que a gente pode formar uma boa chapa, né, na proporcional, que a gente possa ter um vereador aqui, que possa, aqui em Alagoas, dar vazão às causas que o partido defende nacionalmente, a questão da educação, a questão dos direitos humanos, né, a questão da luta, né, pelo direito de minorias. E eu acho que a gente está muito perto disso. O desenho que a gente tem feito e as pessoas que têm nos procurado, né, que têm de alguma forma uma filiação ideológica conosco, nos deixa muito otimista em relação, na verdade, à formação dessa chapa e a possibilidade de ter um mandato aqui e, além disso, fazer também um debate qualificado, né, na disputa pela prefeitura aqui de Maceió. Em relação à disputa para vereador, está definido que, no caso de Maceió, são 21 vagas, serão eleitos os 21 mais votados, isso já está sacramentado? Então, me parece, o Chico está aí, ele vai falar contigo daqui a pouco, mas me parece que esse debate ainda está em discussão aqui. A gente tem na reforma política, ao que me parece, a gente não tem mais a possibilidade de coligação, né, na chapa proporcional. Então, os partidos, eles vão ter que, na verdade, sair com uma chapa puro sangue e uma chapa qualificada se quiserem, de fato, ter um mandato. Mas, de certa forma, nós já estamos acostumados com isso, né? Até por princípios, Flávio, assim, a gente dificilmente conseguiu construir nos últimos anos e nas últimas eleições chapas proporcionais. Então, é uma realidade com a qual nós já convivemos. Não basta ter um mandato também, né? Tem que ter um mandato qualificado, um mandato que de certa forma, possa ser porta-voz daquilo que nós defendemos, nacionalmente e localmente. Portanto, assim, a aliança política que tenha como referência apenas a matemática quantitativa para eleger um parlamentar nunca foi uma estratégia utilizada pelo PSOL. Então, eu acho que nós elegemos parlamentares em muitos estados. O PSOL conseguiu aquilo que, por exemplo, partidos como a Rede não conseguiram, que foi superar a cláusula de barreira. Nós nos mantemos na institucionalidade, com tempo de TV, com fundo partidário, porque nós soubemos, na verdade, entender um partido nacionalmente, né? E, de certa forma, construir um partido nacionalmente no Norte, no Nordeste, no Sul, Sudeste do país. E eu acho que nós superamos essa fogueira, pulamos essa fogueira, que era muito importante,
né? Do contrário, o partido teria caminhado para a marginalidade política. Eu acho que agora a gente tem uma contribuição muito importante a dar como oposição ao governo Bolsonaro, assim, uma oposição qualificada. Você deve ter visto que o nosso deputado Marcelo Freixo ele tem feito um esforço muito grande no sentido de debater com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, esse pacote de segurança, né, que foi remetido ao Congresso, no sentido, na verdade, de mostrar quais são os elementos negativos, tentar dar uma contribuição no sentido de fazer com que a gente tenha realmente um debate mais qualificado em relação à questão da segurança no país. Então, eu espero que a gente consiga fazer isso aqui também em Alagoas. Nosso muito obrigado a Gustavo Pessoa, presidente do PSOL aqui no Estado. E vamos ao intervalo. Voltamos já já conversando com o vereador Francisco Holanda, filho do PP.